Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Matheus Kunze, para conversar com você sobre a lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 12 de janeiro de 2025, lição dos adultos, que tem o seguinte tema: Somos cristãos. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 19, que diz: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática da lição dos adultos é: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então nós vamos dar sequência na análise das lições e hoje vamos nos debruçar sobre essa lição de número 2, né, que dá continuidade nessa questão relativa à defesa da nossa fé, a defesa da fé cristã. Na primeira aula nós falamos sobre apologética e nós percebemos, nós aprendemos que apologética significa defesa da fé. E hoje o tema é somos cristãos, ou seja, não pode haver divisão. Nós somos cristãos. Ah, mas fulano de tal pertence à igreja tal. Ok, existem diversas igrejas, mas a unidade cristã, ela deve ser preservada. Não pode haver divisão no cristianismo. Pode haver divisão entre igrejas, né? Denominações. Isso não há problema nenhum, né? O problema está em a gente permitir, tolerar que dentro do cristianismo existam divisões. Isso é muito perigoso. E a gente percebe que é um problema antigo, que já foi bastante enfrentado, foi bastante repreendido, principalmente pelo apóstolo Paulo, né? E infelizmente é algo que é constante, essas tentativas de divisão na igreja entre os cristãos. E aqui a lição quer dizer que somos cristãos. Enfim, não pode haver divisão. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, no capítulo 2, versículos 1, 9 e 14, tá? Que diz o seguinte: Depois, passados 14 anos, isso aqui são palavras de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim
com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, esse aqui é o texto de Gálatas 2, do 1 ao 9 e o 14. Nós vamos contextualizar esse texto aqui, né? Vamos partir aqui para o primeiro tópico. Vamos primeiro ler a introdução aqui e aí vamos analisar cada tópico. Peço que você se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe. É um prazer ter a sua companhia. Eu sou seu irmão em Cristo, Mateus. Eu moro aqui no município de Joinville. E o objetivo deste canal, o objetivo dos vídeos é compartilhar minhas ideias, compartilhar pensamentos, reflexões sob o ponto de vista bíblico sempre, tá? A lição, mais uma vez, a revista, na verdade, que nós estamos analisando é a revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2025, tá bom? Então, a introdução da lição de número 2 é a seguinte: a Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da Igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, como vocês já puderam perceber, hoje nós falaremos sobre o judaísmo e cristianismo e sobre discussões que estavam em alta naquela época, né, sobre guardar a lei, desprezar a lei que foi imposta lá por Moisés, né, depois que ele recebeu de Deus ali. E aí então há essa discussão se, por exemplo, a circuncisão era ainda obrigatória ou se tornou facultativa depois da vinda de Jesus a esta terra. Então era uma discussão muito forte e então a gente vai analisar essas questões. Então, o primeiro tópico tem o seguinte título: Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então, aqui nesse primeiro tópico e nesses subtópicos, o comentarista da lição ele vai falar sobre o contexto da reunião de Paulo com os apóstolos. E aí a gente percebe aqui que essa reunião de Paulo com os apóstolos, ela se deu 14 anos depois da conversão de Paulo. Então, essa reunião aqui se dá depois de 14 anos que ele já está convertido. Nesses 14 anos ele já pregou bastante o Evangelho de Jesus Cristo, já está com os ensinamentos, né, com a sua crença sedimentada, ele já não tem dúvidas sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus. Então, podemos dizer que Paulo já está maduro na fé. E 14 anos, então, ele se encontra, né, ele vai até Jerusalém. E ele não vai para... não podemos, aqui o comentarista diz que a gente não pode confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Concílio é reunião, tá?
pois não há menção dele na carta, né, tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então, a gente pode perceber também aqui que ele foi para conversar com os apóstolos e chegarem a uma conclusão lógica, de que a fé em Cristo ela é suficiente para a salvação, de modo que a, o, o judaísmo, aquela cultura, né, ela não se faz necessária para a salvação. Porque se ela ainda fosse necessária, o sacrifício de Jesus seria incompleto. Então Paulo vai lá, né, diante dos apóstolos, vai lá em Jerusalém, justamente para deixar claro isso. O objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que a segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Ele foi levar os donativos, mas já aproveitando essa ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Tá? Então, ele já esclareceu ali, naquela oportunidade, sobre o cristianismo, né, a suficiência da fé em Jesus para a salvação. Tito e a circuncisão. O apóstolo Paulo, não foi sozinho para Jerusalém, né? Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Então Paulo foi com Barnabé. Barnabé era judeu, então não teria problema algum ele estar no meio dos apóstolos ali que eram judeus, porque o próprio Barnabé era judeu. Porém, o Tito, ele não era judeu. Aqui há a menção de que ele era grego. E ele não era circuncidado. Em tese, ele não poderia estar naquele meio. Em tese, havia uma crença, havia um entendimento de que Jesus veio para os judeus, né? Apenas para os judeus. Não era algo universal, né? Ou então, Jesus ele veio para os judeus, então quem quisesse ser salvo teria que fazer como judeus, seguir a mesma cultura judaica, a mesma cultura. A gente tem que sempre lembrar que a cultura judaica ela é importantíssima, ela é relevante. A gente, como cristão, a gente precisa estudar a cultura judaica, mas nós não temos a obrigação de nos adequarmos à cultura judaica. Ela não é, essa adequação nossa, ela não é necessária, né? Para a nossa fé em Cristo, ela não é assim o ponto fundamental, o divisor de águas para a nossa salvação. Não é, de modo algum. E isso que Paulo queria deixar claro aqui. Ele foi então com Barnabé e foi com o Tito, lá no meio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. A gente percebe isso. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu. Ou seja, o Paulo, em outra oportunidade, ele até assim, cedeu a circuncisão de Timóteo, porque Timóteo era judeu. Agora, com relação ali ao Tito, ele falou, não há por que ele ser circuncidado, ele não precisa se adequar à cultura judaica. Ele é grego e ele tem que
ele pode servir a Jesus, ele pode ser salvo, ele é um nosso irmão em Cristo, Jesus, independentemente de sua cultura, independentemente se ele for circuncidado ou não. Então Paulo ele foi muito firme com relação a Tito, né? Justamente para deixar claro o seu ponto, né, de defesa da fé cristã. A tendência judaizante no início da igreja era uma tendência, né, no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo, agora é o tópico 2, subtópico 1, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Então, assim, Paulo ele já tinha ido para Jerusalém, já tinha percebido essa confusão, já tinha percebido essa tendência judaizante, e ele depois ele percebeu também na Galácia, nos irmãos da Galácia. Ele tinha passado pela Galácia, e ele percebeu que logo que ele voltou, né, ele percebeu que os irmãos da Galácia já estavam indo por outro caminho, ou seja, já estavam seguindo a cultura judaica integralmente, entendendo aquela como suficiente. E ele faz aqui uma analogia com aquela pessoa que deserta, ou seja, as pessoas que ouviram ele na primeira vez, na primeira oportunidade, elas estavam virando a casaca, estavam desertando daqueles ensinamentos, daquela crença em Jesus que Paulo havia pregado, estavam então abandonando a fé e seguindo, né, o costume judaico e achando ele suficiente. Então, o apóstolo Paulo se espantou com isso. Quem eram os judaizantes? Assim, a gente percebe aqui que os judaizantes, eles criam em Jesus Cristo. Eles eram crentes, né? Eram pessoas boas. Não, eu duvido que a maioria ali eram pessoas ruins, não. Eram pessoas corretas, pessoas boas. Mas o problema deles era justamente condicionar a salvação, né? O amor de Deus, né, a cultura deles. Esse era o problema dos judaizantes. E aí aqui diz, no subtópico 3, que o clima era de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então Paulo ele teve dificuldade para deixar claro o ponto de vista dele, até mesmo entre os apóstolos, né? Diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar nas reuniões apostólicas. Então, no meio dos apóstolos, naquelas reuniões em que Paulo estava defendendo a sua fé, existiam os judaizantes que eram totalmente contrários à tese de Paulo, né? E pregavam essa divisão, né? E o grande problema é que se essa ideia judaizante ela fosse confirmada, ela fosse a vencedora, o cristianismo poderia então passar a ser considerado uma seita, porque a seita ela é naquele sentido de que a salvação, por exemplo, é para apenas um grupo específico de pessoas, sabe? É só o judeu, aquela cultura. E o cristianismo ele não pode ser considerado uma seita, porque o cristianismo tem a ideia de que basta crer em Jesus, né? Você não precisa
se aculturar, né, em uma cultura diferente da sua. Você não precisa seguir estritamente regras, né, pré-fixadas pelos seres humanos, por povos, enfim, né? Então, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo, então, é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja. E hoje, a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado, respectivamente, de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação. Então, o fato é que a mensagem de Pedro era voltada mais para os judeus, enquanto que Paulo ele se voltava para os gentios, para todos aqueles que não os judeus. Mas a mensagem era a mesma. A mensagem é que você pode crer em Jesus Cristo e, se você crer, você será salvo. Essa é a mensagem dos dois, era comum. O perigo. Qual é o perigo da doutrina judaizante? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita, que é o que eu já falei aqui. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. E as práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa. Aqui são ritos propriamente judaicos. Porém, existem os judeus messiânicos, né? Principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado e estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Aqui é muito simples. Existem os judeus messiânicos que não abandonaram a sua cultura judaica, mas mesmo assim creem em Jesus e eles sabem, eles já assentaram nas suas mentes que a salvação não é por causa da cultura, não é por causa do cumprimento da cultura, das regras, né, culturais ali do seu povo, e sim pela crença em Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Então, existem os judeus messiânicos que seguem isso. E os não-judeus, da mesma forma, né, alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Então aqui são palavras de Paulo falando assim, olha, se você encontrou a Cristo, né, se você conheceu a Jesus, se converteu a Ele e você era circuncidado, fique circuncidado. Permaneça na cultura. Se você, por exemplo, já era judeu e se converteu a Jesus, você não precisa abandonar sua cultura. Você não é judeu. Agora é outra hipótese. Você não sendo judeu, você precisa se tornar, né, aculturado. Você precisa seguir a cultura judaica depois que você se converteu ao cristianismo? A resposta é não. Você pode permanecer na sua cultura. E é isso que Paulo fala aqui na primeira carta dele aos Coríntios. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Até mesmo Pedro, ele tinha uma certa resistência com relação ao evangelho, que o evangelho não poderia ser para todos,
né? Até que Deus revela para ele que ele não poderia fazer essa restrição e que o evangelho ele era para os gentios também. O evangelho possui esse caráter universal, né? Sem distinção entre culturas, enfim. E Paulo também reforçou isso com Pedro. Então, mesmo a gente percebe, né? Poxa, mesmo Pedro estando com Jesus ali naquele período, né? Ainda assim ele tinha dúvidas quanto a isso, ele tinha uma certa resistência, mas que logo depois se dissipou, tudo ficou esclarecido para a glória de Deus, a igreja avançou, né? O cristianismo, o evangelho chegou até nós, até eu e você, e por isso, né, nós temos que ser gratos a Deus pelo fato de o evangelho ter chegado a nós e agora nós temos, né, total liberdade para servirmos a Deus com a nossa cultura, nós brasileiros, né, não precisamos abandonar a nossa cultura, nossa fala, nós podemos seguir, né, claro, com não pecando, né, mas podemos seguir a nossa vida com liberdade, né? Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, né? Então, uma lição maravilhosa, né? Nós não fomos chamados para a escravidão, porque a lei escraviza. A cultura, ela torna às vezes a vida pesada, e Deus não quer isso. Ele quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração, com liberdade, com desprendimento, com leveza, com leveza. E então a conclusão é: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Então essa reunião de Paulo lá foi desfavorável aos judaizantes, porque ele deixou claro ali, né, o seu posicionamento quanto à doutrina cristã, quanto ao evangelho. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo, dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, são comentários muito pertinentes do comentarista aqui dessa lição, né? E então vale a pena a gente ler essa todas as lições, porque essa revista aqui ela está muito rica, né? E tenho certeza que nos dará forças, nos dará entendimento para, né, o nosso dia a dia. Se você ficou até aqui, peço que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, né, fale alguma coisa, o que você achou, algum ponto que você acha interessante comentar, fique à vontade. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, Jesus Mateus Kunze, até mais.